Drácula é uma das figuras mais icônicas, não só da literatura, mas da TV e do cinema, né? Tem vários filmes, séries, enfim, o que você imaginar de Drácula tem. Então, como conseguiram deixar isso chato? Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você é fã novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e vamos lá. Drácula, a última viagem do Deméter, uma das estreias da semana. E é um filme que se baseia em um dos capítulos da obra original do Drácula, do Bram Stoker. A tripulação do navio mercante Deméter tenta sobreviver à viagem oceânica de Carpátia a Londres, enquanto são perseguidos todas as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio. Andre Overdale é o diretor, o cara já dirigiu filmes como Histórias Assustadoras para Contar no Escuro e O Caçador de Trolls. Então, essa vibe mais sombria, não é contar uma história de monstro, é com ele mesmo. Aqui pra mim não deu muito certo, mas eu não diria que foi culpa dele não. Pra mim o problema desse filme tá no roteiro. Vamos começar com os positivos, assim. É um filme que custou por volta de uns 40 milhões de dólares. É até uma produção até modesta, mas enfim, a maior parte dela se situa em apenas um local, o navio. Um elenco pequeno e muito competente, uma excelente direção de arte, uma ótima trilha sonora do Bear McCreary, mas pra mim o que tornou a experiência bastante enfadonha foi o ritmo do filme. Ele tem um pouco mais de 2 horas, ele não precisava disso. Ele podia ter sido um filme bem mais curto. Ele quer ir naquela construção de tensão bem lenta, mas esse pra mim não é só o problema, não é só o ritmo que é o problema aqui. A forma como o Drácula é usado aqui é bem diferente, né? A gente não tem aquela figura galante que esconde o monstro por trás dessa máscara, esse sorriso. A gente tem a figura mais monstruosa, cujo design é totalmente inspirado lá no filme Nosferatu. Mas pra mim, por que não funciona? Eu brinquei falando que isso aqui era como se fosse Alien, só que em vez do espaço a gente tá num barco. Alien e Drácula são dois vilões icônicos, mas não pelas mesmas razões. Drácula, a parte monstro, é divertida, mas a melhor parte pra mim é como ele tenta esconder o lado monstruoso por trás da máscara de um cavalheiro. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente só tem o lado monstro. E Alien é 100% monstro, não tem conversa, não tem negociação com Alien. Então, quando a gente tá tratando do Drácula, só ver o lado monstro, eu sei, é um capítulo do livro do Bram Stoker. Mas tem que lembrar que antes desse capítulo também tem muita coisa que vem antes e depois. E são todos esses elementos que fazem o Drácula funcionar. Pra mim não funciona trazer a ideia do Drácula como esse monstro que está vagando pelo navio, porque você me tirou uma boa parte do porquê o Drácula funciona pra início de conversa. Eu vou dar um exemplo dessa mesma história sendo adaptada, só que pra mim de uma forma que funcionou melhor. Por exemplo, a gente tem a série do Drácula na Netflix, são só 3 episódios. O segundo episódio é totalmente a adaptação desse mesmo capítulo. A gente está no barco, só que o Drácula não é apenas o monstro. A gente tem a figura do cavaleiro também, se misturando ali com os passageiros, instigando a desconfiança de todo mundo, tipo, nossa, quem é que tá fazendo tudo isso, né? Que sangue aqui, onde? Então, assim, esse foi o maior problema que eu tive com o filme. Eu vi gente que gostou do filme, que gostou dessa temática, essa estratégia meio Alien que o filme teve. Pra mim, o filme perde uma boa parte do que faz o Drácula ser tão icônico ao mostrar apenas o monstro. Mas o ritmo é outra coisa, não precisava ser tão longo. E a gente tem esse arrasto de tempo, e lá pela última meia hora eu já tava rezando pra esse negócio acabar. Liam Cunningham, nosso eterno Davos, está ótimo. O filme até tenta dar um pouco mais pra ele fazer lá pelo final, mas até lá a gente só tem aquele mesmo personagem certinho. O capitão que está tentando deixar as coisas mais lógicas dentro do navio. O David Dalmatian é um personagem que só tem uma nota só. Ele passa o filme inteiro só discordando de tudo. Corey Hawkins é um ator maravilhoso, né? Esse médico que está tentando voltar pra Inglaterra e acaba entrando no Deméter só pela oportunidade de voltar pra casa. E enquanto o David Dalmatian e até alguns outros aqui são as figuras mais primitivas, não é? Porque ele é um cara... O Corey Hawkins, o personagem dele é bem mais racional, acredita na natureza, na ciência, enquanto os outros acreditam em lendas e não sei o que lá, e enfim, torna-se uma coisa bem repetitiva. O roteiro não tá dando nada de muito interessante pra esses personagens e você me arrasta o filme pra 2 horas, quando ele não precisava ter tudo isso. Então a experiência pra mim, não foi das mais divertidas, foi bem enfadonha. E se tratando de Drácula, gente, eu acho que a gente tem opções bem melhores. Como eu falei, a série da Netflix fez essa mesma adaptação no segundo episódio. Se quiser conferir essa mesma história contada de uma forma que eu considero melhor,
É só você conferir esse episódio. Galera, minha nota vai ser 5. Eu fiquei um pouco chateada, sabe? Eu vi o trailer, eu gosto da história do Drácula, não é? E adaptar este capítulo em particular parecia uma ideia interessante, tanto é que, como eu falei, série da Netflix fez a mesma coisa. Mas eu não acho que transformar o Drácula numa espécie de alien, eu não acho que funciona. São personagens que funcionam por razões bem diferentes. No fim das contas, são dois monstros, mas não são dois monstros iguais. Nas partes técnicas, design, de produção, figurino, maquiagem, tudo isso funciona muito bem. Mas quando a sua história não é muito interessante e seus personagens são menos interessantes ainda, não foi tanto medo e apreensão que eu senti ao longo do filme. Foi... Podemos seguir adiante, por favor? Sem falar que o filme tenta dar um gancho ali no final pra uma sequência e não faz nem o mínimo de sentido, não é? Porque a gente sabe como a história do Drácula continua, não é? A gente sabe que não termina no Deméter, afinal é um capítulo no meio do livro. Então, assim, essa tentativa de botar um gancho no final, pra mim, não fez o mínimo de sentido. Olha, se você gosta de Drácula, talvez você possa se divertir com o filme. Se bem que eu gosto de Drácula e eu não me diverti muito. Eu só acho que tem outras adaptações aí que fizeram algo bem mais interessante. Retirar a personalidade do Drácula pra mim não foi muito interessante, não foi uma jogada muito inteligente, porque o Drácula não é só um monstro genérico, é um monstro bem especial, e aqui o filme tirou bastante da essência dele. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de A Última Viagem do Deméter, se você já teve a oportunidade de conferir. Me diz aqui também qual é a sua adaptação do Drácula favorita. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe aqui nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pra conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!